Boa noite, gente! Começando mais uma live hoje. Boa noite, Taline, vamos entrando, gente. Fernanda, Rafaela, Thaisa. Oi, Isa, muito bem. Sara, tá em todas, né, Sara? Muito bem. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre toda essa dificuldade, sobre toda a quebra de expectativa, sobre tudo isso que está acontecendo, né? Oi, Laís! Oi, Luísa, Letícia, todo mundo. Sobre vivenciar a gestação em tempos de pandemia, todas as quebras de expectativas, as frustrações e como a gente pode aprender, como a gente pode lidar com tudo isso. Na verdade, essa live a gente citou um pouco a gestação, mas ela serve para todos nós e nós temos muito a aprender. Maísa já tá aqui, vou convidar ela para a gente não perder muito tempo também. Peraí, gente. Deixa eu ligar meu ar. Maísa. E eu tô muito feliz de fazer essa live hoje. Esperar a Maísa entrar. Oi, Ju! Oiê! Que linda, que Que saudade, saudade! Maísa! Meu Deus, muito tempo! Que A bom que essas Maísa. tecnologias existem, né? Nossa, muito bom, muito bom. Ô, Má, primeiro eu queria te agradecer por ter aceito o Ah, convite para estar aqui com a gente, para conversar, né, sobre esse tema que a gente está tão presente, tão vivenciando. Eu estava começando a falar que a live a gente falou sobre o tema da gestação, primeiro porque você está vivenciando também isso, junto com a psiquiatria, né? Mas essa live, sim. tudo que a gente vai falar, serve também para quem não está gestante, porque a gente está tudo dentro do mesmo barco, né? Vivenciando É, todas essas dificuldades. Eu queria exato. apresentar a Maísa, para quem ainda não conhece, para quem está aqui dentro do meu perfil, dizer que a Má é mais nova que eu, ela, né, era quase a minha caloura, né, Maísa? 2 anos de. Dois anos? 2 anos de diferença, né, Ju? 2 anos. A gente É, formou na mesma faculdade, na isso, UFMG, e depois a Maísa se especializou na parte de psiquiatria. Você isso, fez na UFMT, depois você fez psiquiatria na UFRJ, né, Má? isso. Depois fez Aham. saúde da família na UFMS e sexualidade na USP. A pessoa gosta de estudar também. Eu fiz primeiro saúde da família, logo que eu me formei, que eu queria oftalmo, eu não sabia o que eu queria. Sim, Aí com sim, sim. saúde da família descobri a psiquiatria. Aí fui, depois fiz a especialização depois de terminar a residência em sexualidade, em terapia sexual, mas atuo hoje principalmente assim com psiquiatria geral e aprofundando um pouco nessa parte de sexualidade, que é o que Sim. atua aqui no consultório, estou em Presidente Prudente hoje. E agora vai encarar na pele todas as tretas e dificuldades de ser mãe. Muito bem, vai colocar Exato. todos os seus conhecimentos de psiquiatria em prática, né, Mar? Tem que ser, já começando pela gestação, né? Porque a gente está numa situação bem diferente do habitual, né? E precisamos manter uma saúde mental agora, não só por mim, mas né, por mim e pelo bebê. Acho que é um momento de pensar ainda mais em estar bem, estar estável, estar feliz. E tem as dificuldades, né? Mas vamos pôr em prática tudo que a gente vem estudando aí para poder sair bem disso tudo, né, Ju? Primeiro, eu queria só que a gente contextualizasse, porque todo mundo, né? A gente está em lugares diferentes, a gente está aqui no Mato, eu estou no Mato Grosso, muita gente que está aqui na live também. Você está em Presidente Prudente, né? É, E a gente está vivenciando também momentos diferentes da pandemia. Em cada estado do Brasil, a gente está tendo realidades diferentes, né? Aqui no nosso estado, a gente está vivenciando dias bem difíceis, porque a gente está no pico mesmo da curva. Então, principalmente as gestantes estão bem restritas, em casa, né? Longe da maioria dos familiares. Então, chegou um momento de apertar mesmo a questão do isolamento, do distanciamento. E eu brinco que metade das consultas é para conversar um pouco dessa parte emocional, que a gente obstetra também tem que resgatar um pouco, né? Tudo isso, ó, de sim. Divinópolis, Minas Gerais, está falando ali. Aham. E a outra parte para fazer a parte médica mesmo. E de maneira geral, né, Maísa, eu queria que você falasse um pouco primeiro o que você tem percebido como psiquiatra
de como tudo isso tem impactado a saúde mental de maneira geral, para depois a gente falar um pouco da gestação, né? Como você tem percebido. Sim, então, realmente, se a gente for parar para pensar, o isolamento social é uma situação de privação que só acontece na realidade humana para punição, né? Então, quando alguém faz alguma coisa errada, a gente vai e vai manda para prisão, onde a pessoa vai se isolar. Então, é completamente antagônico e é difícil realmente manter a saúde mental numa situação dessas, né? Porque o ser humano foi feito para ser livre, para se relacionar, né? A relacionabilidade é uma coisa que é intrínseca ao ser humano, e quando isso não está essa liberdade, ela é restrita, como é o caso que a gente está vivendo, isso afeta a vivência, a saúde mental como um todo. E aí, o que que acontece? Na psiquiatria, o que eu tenho notado é que os transtornos que vinham estáveis, então aqueles pacientes que vinham estáveis assim há anos assim e que já estavam em períodos, por exemplo, casos crônicos, né, que já vinham estáveis há anos, estou tendo que aumentar remédio. Pacientes que antes já estavam ali para receber alta, deram uma fundadinha de novo, vamos manter por mais um tempo a medicação. Então, está tendo uma certa agudização dos sintomas nesse período, é o que eu venho notando de uma forma geral. E isso também, quando a gente vai estudar um pouco a saúde mental nos períodos de pandemia, isso tende a acontecer mesmo. Por isso é tão importante que as pessoas estejam atentas e cuidando disso, né? Principalmente as gestantes, tem que estar atenta a isso. E então eu noto essa piora dos quadros clínicos e pessoas que antes não tinham também sintomas estão mais sofridas, mais agudizadas. Eu falo que até as caixinhas de perguntas que eu coloco no meu Instagram para o pessoal participar, mandar dúvida, elas estão mais adoecidas, o conteúdo, sabe? Pessoas mandando com realmente sintomas graves, sintomas, pensamentos muito pessimistas, sintomas ansiosos, sintomas físicos associados, e tudo isso acaba impactando de uma forma geral no clima que a gente está vivendo, né? Então, por mais que a gente fale, não, eu tô bem, quando você sai na rua tem um clima estranho, assim. E isso acaba repercutindo psiquicamente na vida das pessoas, nas relações. Então, às vezes, casais que moram juntos e que estão longe da família, a relação fica meio conflitante, né? Nossa, que está tendo mais dificuldade conjugal também nesse período, o pessoal está com dificuldade, então às vezes casais que já não vinham bem, que tinham ali seus probleminhas um pouco mais abafados, né? E como trabalhavam fora ou se distraíam com os amigos, isso era um pouco mais neutralizado, não ficava tão evidente, é como se agora tivesse colocado uma lupa, uma lente de aumento nesses problemas, e às vezes pequenos probleminhas conjugais estão realmente tomando uma proporção maior agora. E aí isso impacta nessa vivência do isolamento, do ficar em casa, no núcleo Porque familiar, além né? da gente perder um pouco de tudo que extravasava um pouco, né, a gente conseguia, às vezes, né, ir numa loja, ir num bar, fazer algumas coisas. A gente está sendo obrigada a conviver com outra pessoa que também não está sabendo lidar com tudo isso, né? E às vezes Exato. invadindo também o espaço do outro, tá difícil a gente manter a individualidade das outras pessoas, um do outro. E quando a gente coloca uma criança, por exemplo, as mães, os pais que já têm filhos, ainda mais. Esses dias eu até li que a parte mais difícil do isolamento para a mãe que tem um filho é conseguir 1 minuto de isolamento dentro do próprio isolamento. Porque é muito isso, assim. A gente, além de Exato. perder as válvulas de escapes, a gente tá difícil de conseguir manter individualidade dentro, né, do ambiente fechado. E a quebra de expectativa, né, Maísa, da gente. Eu sempre falo que para as gestantes que estão iniciando o pré-natal, que agora a gente está vivendo como a gente deveria viver, que é um dia de cada vez. Mas a gente não é assim, né? A gente programa as coisas lá na frente. Eu vou engravidar tal dia, porque eu quero É. que o bebê nasça tal dia, de tal signo, aí vai tudo. Então a E gente que de quer bem. preferência não seja de escorpião, dizem. Eu fico bem brava com essa parte porque eu sou de escorpião. Mas minha irmã falou: cuidado com a época que você vai A engravidar. minha Mas é é desse escorpião. jeito. É, Alice! Ai, maravilhosa. Vai arrasar na vida. O, Ai, uma... E assim, a ai. gente está vivendo essa coisa de não conseguir programar tudo, né? E Sim. isso na gestação, entrando um pouco para lá nos gestantes, a gente sente muito, por quê?
Quando a mulher engravida, é a mesma coisa que você está dizendo. Eu não quero que nasça de escorpião, eu quero que nasça tal dia. Quer programar tudo. Então, a mulher já engravidou, ela quer programar o dia que vai ser o chá revelação. Depois, ela quer fazer um chá de fralda. Ela quer fazer vários ensaios. Ela quer fazer foto. Ela quer montar um enxoval do jeito que ela sempre sonhou. Não quer só ficar pedindo no site, quer pedir nas lojas, né? Quer ir lá, olhar a Aham, roupinha, escolher, compartilhar com as amigas. E isso, aham. às vezes a gente fala assim, não, mas se a gente não pegar a doença, já tá bom, porque o que mais importa é a gente estar saudável. Só que não, quando a gente está gestante, eu quero até a sua opinião em relação a tudo isso também, tudo que parece muito pequeno e às vezes fala, ai, mas isso não é tão importante. Mas é importante, porque foi um momento Uhum. que você sonhou, que você planejou. Então, na gestação, essas quebras de expectativa, né? De tirar tudo que as mulheres tinham programado, tá gerando ainda uma frustração maior. E eu Uhum. queria que você falasse um pouco dessa frustração, de tudo isso, para depois a gente já Uhum. falar como que a gente pode conseguir Melhorar, ressignificar, né? reverter. É, Porque a exato. gravidez já tem uma tendência de um adoecimento psíquico maior, né? De uma instabilidade Uhum. emocional, de uma dificuldade de lidar com as emoções. Então, se a gente for pegando todas as coisas negativas que estão acontecendo e somatizando as alterações fisiológicas da gestação, daí a mulherada vai cair É. de cabeça, Exato, né? exato. Então a gente precisa justamente falar sobre essa quebra das expectativas, sobre essas frustrações, ao mesmo tempo entender como que a gente pode sair disso tudo sem sair muito abalado, e de preferência até melhor do que quando a gente entrou. Então, assim, eu sou um pouco suspeita para falar com relação a essas questões de planejar demais, porque eu sou bastante prática, Ju. Eu Não, não mas isso é sou. legal. Porque, na verdade, é É, mais até para isso, para a gente entender, tirar ferramentas daqui que as para gestantes poder podem ajudar, às vezes, quem. usar a sair É, disso tudo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, e eu entendo que há realmente uma idealização, não só da gestação, mas acho que também da maternidade, né? Como não só uma idealização, às vezes eu falo que às vezes tem até um endeusamento, assim, e é realmente um período muito gostoso e único. Eu falo, gente, é um milagre, é uma bênção acontecendo aqui dentro da gente, é uma nova vida, um novo coração que bate, né? Teve ali um sopro de uma vida que é só Deus mesmo que coloca, então é um milagre muito gigantesco que acontece com a gente. E só que, como você mesmo disse, né? Tem essa questão de falar, eu quero chá de bebê, eu quero chá revelação. Eu achei inicialmente, não, vou tirar isso de letra, eu nunca planejei muito isso não, sabe? Vai ser tranquilo pra mim. Nunca, nunca, nunca. Nem pensava nisso. Na verdade, eu nem queria esse balão que estourava. Aí, quando chegou o momento, que eu falei, não, eu quero fazer a sexagem, e que eu comecei a planejar o chá revelação, que eu comecei a pensar, falei, gente, minha mãe tá 800 quilômetros de distância, minha irmã tá 500 quilômetros e trabalhando lá com Covid. Aqui tá só tá eu e meu marido, né? A gente tem nossos amigos, mas também eles têm bastante contato com outras pessoas. Ficaria bem complicado de chamar, mesmo que fossem poucas pessoas. E foi justamente numa das vezes, eu falei assim que eu tenho ficado bem tranquila, mas foi quando na programação do Chá Revelação que eu dei uma baqueada, que eu falei, foi um dia que eu até chorei. Eu falei, eu não acredito, cara, não vai ter minha mãe aqui, não vai ter meu pai aqui, pelo amor de Deus. Eu achei que eu ia ser super de boa, né? Eu no planeta, eu sou prática, e não, foi difícil até para mim. Só que depois, né, a questão de chá de fraldas ainda não cheguei, né? Não sei como que vai estar mais pra frente, mas imagino que deve ser bastante sofrido. Até vi um vídeo que você colocou no grupo do Telegram lá da jornada entre gestantes, achei uma gracinha, o pessoal fazendo carreata, né, para comemorar. Então, Isso, isso. é isso que eu acho interessante, reinventar, né? Então, a gente tem que entender que as nossas expectativas, a gente tem uma falsa ideia, Ju, isso é uma falsa ideia que a gente tem mesmo quando não tem pandemia, tá? Mesmo quando a gente está no nosso dia a dia habitual, a gente tem uma falsa ideia de controle sobre as situações. Então eu vou lá, eu planejo o meu mês, eu planejo o que eu vou fazer no meu dia, eu vou cumprindo essas tarefas e eu acho que eu tenho um controle sobre a minha vida, eu acho que eu tenho um controle sobre os meus planos, e na verdade, a pandemia ela vem, acho que para dar um tapa na nossa cara para quem estava meio dormindo, falar: minha filha, você não tem controle, você nunca teve controle sobre nada. E na verdade, essa ânsia e essa ilusão por controle é uma das coisas que acaba trazendo ansiedade, né? Porque daí eu acho que as coisas acontecerão no meu tempo, acontecerão
da forma que eu espero. E na vida não é assim. A gente tenta para ter um mínimo de estabilidade na nossa vida, para poder ter planos, para poder crescer, para poder evoluir. Mas a gente, na vida mesmo, no dia a dia, a gente vê que não é assim. A gente vê que a gente faz aqueles planos e que quando a gente vê não deu certo, e quando a gente vê o caminho foi outro, né? Eu, um exemplo bobo, eu nunca pensei em morar em Presidente Prudente e meu caminho foi vindo para cá, né? Então eu acho que assim, principalmente mães e pessoas que são mais assim perfeccionistas e que querem realmente ter o controle da situação, essa é uma fase que de olhar para si mesmo e perceber não, realmente não é assim que eu vou conseguir levar a minha vida. E talvez, eu acho que é bem importante, talvez aí entra um período de olhar para isso tudo como algo bom. Uma mãe que vive a gestação, idealizando, planejando e fazendo esse checklist, conseguindo concluir todas essas coisas, às vezes não teria este insight de que ela não tem o controle sobre as coisas, né? Porque opa, eu tô conseguindo fazer tudo, né? Tá tudo certinho. E aí, quando nasce a criança, opa, Exatamente. e Na verdade, agora? esse Meu choque de Deus! não ter controle das coisas era muito sentido quando o bebê nascia. E agora a gente está Uhum. tendo uma antecipação de toda essa frustração e de toda essa sensação de não ser mais quem domina, quem resolve as coisas. Que a maternidade é bem isso. Vem para É, mostrar que você não planeja, que você não é dona de todas as verdades, né? sim. E que você não controla todas as coisas, exatamente. E, Má, eu tenho percebido algumas coisas assim, por exemplo, eu tenho gestantes dos dois polos, né? Algumas que estão realmente com bastante frustração em relação principalmente à família, porque a gente também está tendo bastante gestante que está positivando por contato familiar. Então, aí nesse momento, agora, por exemplo, nesse mês de julho, agosto, muitas estão se privando até do contato com a mãe, com o pai, por conta Uhum. mesmo da situação que a gente está vivenciando aqui, né? E isso em vários lugares do Brasil já passaram por isso também. Mas tem coisas bonitas acontecendo no meio da pandemia. Uma das coisas, por exemplo, muitas mulheres, né, que a gente inventa de trabalhar, 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 e a gente só consegue realmente parar tudo quando a criança nasce. E aí você percebe, eu lembro que quando foi na minha vez de estar gestante, eu diminuí bem no final, mas eu parei mesmo só quando a Alice nasceu. E quando ela nasceu, Uhum. eu percebi o tanto que era bom parar e o tanto que foi bom desacelerar. E o tanto que ficou tudo bem, entendeu? O mundo continuou, as coisas continuaram, todo mundo ficou bem e eu simplesmente parei. Eu parei 6 meses de trabalhar para cuidar dela, para fazer Você conseguiu ficar 6 meses paradinha? parada, Ai, parada, que 6 meses. ótimo. Então, assim, e foi ótimo para mim aprender que eu podia parar, que eu podia vivenciar tudo isso e que depois eu podia voltar e conseguir viver de novo a minha vida profissional. Isso que eu tenho Sim. passado para os pacientes, que é uma fase, né? E que a Isso. pausa também é muito importante. E eu sempre acho assim que a vida da gente também é construída principalmente nas pausas que a gente faz. Que é onde a gente consegue Sim. crescer, onde a gente consegue entender as dificuldades, consegue superar, né? E tem Sim. gestante, por exemplo, que trabalha um monte. Eu tenho um monte de paciente médica, dentista, que trabalha horrores, né? Uhum. Advogada, que também trabalha muito, e agora teve que diminuir. E daí tá em Sim. casa, tá conseguindo fazer a conexão, né? Conseguindo realmente curtir a gravidez. Tinha umas que só ia Aham. lembrar que tava grávida na hora, quase tipo a maternidade. Eu acho que eu ia ser dessas, mas agora mais pra frente eu tô pensando, já tô me programando em desacelerar, mas às vezes é fim do dia, eu tô atendendo pra caramba, e aí, opa, tô grávida, oi filho, tudo bem? Então agora tem gestante que tá conseguindo fazer mesmo, não ia ter tempo de fazer uma atividade física, então tá fazendo por vídeo em casa. Tá conseguindo Uhum. arrumar as coisinhas do bebê. Como não quer, por exemplo, que entre às vezes pintor, alguém para fazer as coisas, tem gestante que tá fazendo ela e o marido, o quarto Ai, do que bebê. legal, que Então aumenta gostoso. ainda mais a conexão. Várias grávidas falando, ai, doutora, meu marido tá mais em casa, meu marido sempre viajou muito. Então a gente tá conseguindo curtir a gravidez junto. A gente tá fazendo curso de gestante, tá assistindo aula, tá estudando, tá aprendendo. Então, assim, tem muita coisa boa também acontecendo Sim, simplesmente pelo fato da gente poder ter o direito de pausar. Então a gente tem que aprender a ressignificar também essa pausa, né, Mar? exato. Acho que tudo na vida da gente, né, independente de pandemia ou não, quando a gente olha para uma circunstância, quando a gente olha para uma situação, e principalmente em situações de crise, que é como a gente está vivendo, eu posso ter dois tipos de olhar. E aí entra uma divisão, acho que para o pessoal entender melhor, que eu dividiria assim, que
córtex emocional e o córtex de avaliação. Então, eu posso ter duas visões sobre a circunstância. Quando eu utilizo o meu córtex, na maioria das vezes, assim, você vai ver que um vai predominar. Quando eu utilizo o meu córtex de avaliação para avaliar a circunstância, eu falo que é como se eu subisse numa montanha para ver a situação e o furacão de cima da montanha. Então eu consigo ver, ó, olha lá, uma ameaça, né? Ó, o furacão rodando aqui, eu consigo ir um pouco mais para cá, acho que eu vou por ali, né? Você consegue analisar a situação com calma, avaliar a situação com cautela, com maturidade, para tomar a melhor decisão. E às vezes você vê aqui, o furacão tá aqui, mas espera lá, olha lá que bonitinha a florzinha nascendo, o sol se pondo, esse tipo de coisa. Né? Isso quando a gente está calmo, quando a gente consegue deixar esse córtex dominar, que é o córtex de avaliação. Quando a gente começa a reclamar demais, ou a gente começa a ter uma visão muito negativa sobre tudo, então aquela pessoa que está assistindo o jornal e ela só fica encontrando, ali tá defeito, ali não tá legal, olha que horrível isso, que discurso horrível, que horrível isso que está acontecendo, meu Deus, olha lá, outra gestante ficou doente, eles adoram mostrar, eu acho impressionante, eu não assisto jornal, estou evitando, mas teve 2 vezes que eu assisti, nas 2 vezes eles fazem questão de mostrar uma gestante que faleceu, eu falo, gente, porque notícia ruim vende, né? Então, assim, se você, a partir desse consumo excessivo de notícias, ou a partir do teu próprio olhar diante das circunstâncias, você começa a ter um olhar muito negativo, um olhar de reclamação, você ativa o que a gente chama de córtex emocional. Que é o córtex que a gente usaria, por exemplo, vamos pensar no túnel do tempo. Se a gente estivesse numa savana e aparecesse um leão gigante na nossa frente e eu precisaria rapidamente agir para me defender desse leão. Eu não ia ficar pensando, nossa, será que o leão está com fome? Será que não? Não, é um leão, eu tenho que correr e agir rapidamente. E aí, quando a gente está com esse olhar muito negativo, reclamando, queixando, murmurando, a gente ativa esse córtex. E aí a gente age por impulso, Aí é a mulher que vai brigar com o marido, que vai soltar os cachorros na mãe, que vai conseguir ver tudo como muito, muito ruim e vai perder justamente esse olhar de, pera lá, o que eu posso tirar de bom dessa situação? O que eu posso, nessa situação de crise, me reinventar? Olha, eu perdi o emprego, mas olha ali uma oportunidade, eu sei fazer bolo de milho, eu vou vender bolo de milho, né? Um exemplo assim. As pessoas perdem, justamente quando se deixam guiar por suas emoções, elas perdem esse olhar, o olhar de contemplar aquilo que está bom. E isso é o que traz estabilidade emocional, isso é o que alivia a ansiedade. E, poxa, é pensar que a gente está trabalhando justamente numa fase que a gente precisa amadurecer bem nisso, sabe? Evoluir bem nisso. Nós seremos uma referência de amor, de segurança, de estabilidade para uma criancinha. Então, a gente precisa trabalhar essa estabilidade em nós mesmos. E isso vai ser trabalhado através deste olhar, um olhar de, pera lá, tem muita coisa ruim acontecendo realmente, isso é fato. Mas eu preciso olhar para isso aqui, eu preciso agradecer isso aqui, eu preciso agradecer esse milagre que está acontecendo aqui em mim. Nossa, eu não estou conseguindo fazer o chá de revelação com a minha mãe, mas poxa, olha só, é um menino, é uma menina, e valorizar esse tipo de coisa, porque senão se a gente quiser olhar só pro que tem de ruim, a gente consegue. E aí a vida vira uma desgraceira. Sim. E Né? sempre, ó, palavras sábias, muito, muito legal essa coisa de dividir o olhar, gostei, Má, de Uhum. entender isso, né? E aquela coisa, quando você gera energia negativa, ou quando você tem pensamentos negativos, que a gente fala que o universo conspira ao favor, é mais ou menos isso aí, né? Da gente fazer o É, nosso cérebro trabalhar também a nosso favor, né? sim. Sim, o que tá falando aqui, gente? O segredo da paternidade. Ai, esse Hugo. É estabilidade emocional e uma coluna boa. Já fala pro povo. Muito bom, muito bom. Verdade, amor. Também precisa. O pai também. E é verdade, o pai também sente toda essa sobrecarga, Sim. né? Diz que em geral o Ó, Diego, porque, por exemplo, aqui em casa, Ju, por exemplo, ah, igual eu falei pra você, tô longe de toda a minha família, então não vejo nem mãe, nem pai, ninguém. Então acaba que assim, quando você fica um pouco mais carente, que às vezes acontece, né? Você despeja em quem? Quem que sofre? É o marido. Ai, você não tá me dando atenção. Então, às vezes acontece. E aí, por exemplo, e principalmente se você tiver esse olhar mais negativo, esse olhar
de murmuração, de reclamação, quem vai sofrer principalmente é o pai, né? Que tá ali do Sim. teu lado convivendo todos os dias. Então, é um... E assim, mas a gente falando de ver o lado bom, durante a gestação, então eu tenho percebido também, durante a gestação, essa jornada toda, né? Que a gente sempre coloca a família, o pai e principalmente o pai e a mãe. O pai está tomando um papel muito mais importante em tudo, porque as avós foram tiradas um pouco de cena. Então, muitas mulheres, por exemplo, a gente que mora longe dos pais, a gente já tem essa coisa, esse olhar de independência em relação a gente e até de depender um pouco menos dos nossos pais no dia a dia ou até Verdade. emocionalmente, né? Porque a gente já teve que sair cedo, então a gente sofreu isso antes. Sim, Mas muitos casais, muitas famílias, as famílias normais, moram perto, né? E uhum, muitas mães, muitas mulheres transferem, principalmente na maternidade, a responsabilidade, quer dividir a responsabilidade da maternidade e da gestação e depois do parto e até do filho com a mãe e não com o sim. marido. Então isso é muito É, bom. As mães vinham bastante na consulta. No dia do parto, sempre era a mãe, porque a maioria das maternidades aceitavam mais de um acompanhante. Então ia o pai e ia também a avó. E depois, nos primeiros cuidados, lá nos primeiros dias, a gente também tem bastante a presença da avó. Então, o que a gente tem percebido agora? Que o pai está assumindo muito mais um papel de pai, porque a um mãe está protagonismo, né? protagonismo, porque a mãe precisa dessa rede de apoio. Então, o pai está conseguindo assumir muito mais isso, sabe? Por exemplo, Uhum. na gestação, o casal está convivendo mais entre eles, essa relação já fica mais fortalecida. No dia do parto, só pode um acompanhante. Então, geralmente, quem está entrando como acompanhante é o pai. O casal, não comentei isso numa consulta com o casal hoje. Os pais estão participando e está sendo uma experiência muito legal, tá vendo? A Amanda. Uhum. Muito Que bem. legal. Ah, Mandinha. E é isso mesmo. Então, assim, no parto, por exemplo, o pai tá tendo um papel muito mais ativo. Porque as mães, geralmente, elas ficavam com um pouco mais de dó, então acabava até atrapalhando um pouco na hora do parto. Dando muito palpite. Hum. Ai, minha filha não aguenta, ela não é tão forte, doutora, faz alguma coisa. O marido não. Você vai ver no dia do seu parto. Uhum. O É, marido fala: legal. não, você vai Vai. aguentar. A gente se preparou para isso aqui. Você vai aguentar, você é forte desse jeito. Porque uma Ó, parte disso também, porque eles nem imaginam como que seja uma dor de parir, né? verdade. E outra parte, porque eles Tanta assumiram. ignorância, né? Bendita E ignorância. outra parte, porque realmente eles estão assumindo esse papel de estar ali junto, né? De ser o apoio, a rede de apoio dessa mulher. Muitas Sim. maternidades no Brasil tiraram as doulas, tiraram também, às vezes, até as fisioterapeutas. Então, o homem tem sido o grande apoio das mulheres durante o trabalho de parto. E aí, na Uhum. maternidade também, tá proibido visita. E aí, quem tá ficando é só. Bom, você já tá sendo atualizada, porque isso daí eu acho que vai demorar a A trocar isso, mudar. a mudar muito. Eu acho que vai Você acha demorar que muito. até dezembro, que a minha DPP ainda vai Não, estar não vai assim? mudar. E eu acho que algumas coisas vão continuar assim, porque muitas coisas ficaram melhores assim. Eu acho que vai demorar muito Olha, voltar ao que era o normal. Aham. Então, bom por exemplo, saber. visita não tá tendo e tá ficando só uma acompanhante. Então, geralmente o pai fica e ele fica até no dia da aula, no outro dia para aula. E o que é Entendi. muito legal? Os pais, eles tinham medo também de. Tô de olho nas dicas, porque quem sabe, né? Muito bem, Maísa, lá no Isso aí, vamos apressar. Isso aí, O que Léo, que vamos acontece, aí. Má? Muitos pais tinham medo dos cuidados iniciais com o bebê. Ah, é muito pequenininho, eu não sei trocar fralda, eu não sei cuidar, não sei dar banho. Agora não. Então o pai tem que se virar, porque Que ele tá ali junto com a legal. mãe, entendeu? Então volta e meia, você tá lá passando Ótimo. visita, vem um pai com o neném no colo. Alguém pode me ajudar? O que aconteceu? Ah, é porque fez cocô, eu nunca troquei fralda. Daí a enfermeira vai lá, não, vamos te ajudar, mas o pai que troca. Então o pai já tá assumindo todo esse protagonismo, meio que na marra, né? É, mas ótimo, porque não ia ser realmente a avó ajuda, e isso é tão importante pensando assim Sim, em dinâmica psíquica do núcleo familiar, né? A construção até para o bebezinho ver quem são aqui os meus referenciais. É papai e mamãe, não é mamãe e vovó. Claro, assim, não estou generalizando, porque a gente sabe que também tem as mães que não têm o apoio, né? sim, sim, Mas sim, sim. mas pensando no habitual, assim, né? Quando há o pai e a mãe a presença, esse protagonismo dos dois é fundamental. É que as vovós também gostam, né? De dar um pitaquinho, de dar uma. E aí a outra opção é que as avós estão fazendo quarentena junto, né? Às vezes vai para casa da mãe e daí fica junto, Uhum. mas aí já é no pós-parto e esse pai já
sofreu ali nas primeiras 24 horas, já tomou o susto da realidade e já consegue participar também mais ativamente de tudo isso, né? Então a gente está mostrando Uhum. assim que existem muitas coisas boas também em tudo isso que Sim. está sendo mudado, né? Mas não só as coisas ruins, Sim. muitas coisas sendo reinventadas. Então, como você falou, eu conheci um casal que o marido não deixou as avós ajudarem. Ele assistia vídeo no YouTube para aprender os cuidados. Achei muito legal a iniciativa. O vínculo com o filho Uhum. fica mais forte desde o nascimento. Muito bem. Tá vendo como é verdade? Eu tenho uma pessoa que eu estava conversando que a mãe morava longe e a mãe ia se mudar. Aí a mãe acabou alugando uma casa, mas ela falou para a mãe, ela falou assim, olha, você vem, eu aceito ajuda, eu acho que a ajuda é bem-vinda, mas é um momento que eu quero viver com o meu marido, né? Assim, vai ser o nosso momento de errar, serão os nossos erros, né? E você teve o seu momento com a gente, acertou, errou, mas agora eu quero que a gente possa viver isso. Eu acho interessante, né? Porque eu já recebi alguns relatos em caixinhas de perguntas, assim, e até no próprio consultório eu ouço os pais se queixando nesse pós-parto de uma certa presença invasiva das avós, né? E o quanto isso acaba afetando também o vínculo conjugal, que já fica meio, né, já vai ter que ser reestabelecido, porque surgem dois novos papéis, surge o papel de pai e o papel de mãe, e eles vão ter que aprender a lidar com esses novos papéis, conciliando com o papel de esposo e esposa, que é primordial para a cabecinha da criança que está nascendo, né? Isso é importante de falar, só aproveitando que eu estou aqui, porque muitas pessoas, quando nasce o bebê, fica, opa, agora eu sou mãe e agora eu Aham. sou pai, e esquecem esse papel do esposo e da esposa, que é, se você for pensar em priorizar a saúde mental do seu filho, é fundamental então que você priorize o seu matrimônio, porque para a cabecinha de uma criança é muito melhor ela entender que papai e mamãe estão bem, estão conectados, estão saudáveis, estão com um matrimônio feliz, estão ligados nessa relação a dois, nessa relação pensando realmente assim, quando eu digo sexualidade, não só de sexo, mas essa relação afetiva que está conectada para a cabeça de uma criança é tão importante, mas tão importante, que e eu acho que as pessoas não sabem muito disso. E aí acaba que o que eu vejo muito hoje em dia é quando a criança nasce, opa, agora o lar gira em torno aqui deste ser, desta criancinha. E isso não é legal, isso traz consequências para a saúde mental da criancinha e para a saúde conjugal. E aí você vê que casamentos acabam se deteriorando, e isso também repercute na saúde mental da criança depois. Então, por que eu comecei a falar disso tudo? Porque eu acho que é um bom momento para esses pais agora que estão mais isolados, que estão sem essa presença de tanta gente ali junto, dando pitaco, sem tanta visita, sem tanta interferência, já de repensarem e de se programarem como que vai ser a nossa dinâmica quando essa criança nascer. Deixa eu buscar ler o que, que é melhor aqui. Porque uma das coisas que eu noto, Ju, é que às vezes a gente acha que maternidade, paternidade é um dom, né? E que isso vai ser, quando nascer, vai ser automático, eu vou me sentir segura. E não. Eu falo que é um papel que a gente, assim como tive que desenvolver ali 10 anos o meu papel para me tornar uma psiquiatra, 6 anos de medicina, 3 anos de residência, mais 2 anos de pós-graduação, enfim, é importante ler e buscar informação e se desenvolver para entender o que, que é melhor para qual a melhor forma. Ah, quase que cai aqui. Qual que é a melhor forma, né, de atuar como mãe, de desenvolver esse papel? O pai também lê sobre isso, né? A importância de manter o vínculo conjugal Sim. de pai e mãe. Então, E é assim, muito isso difícil, Mar, porque é até importantíssimo. é muito difícil isso, porque realmente os papéis, assim, a gente acaba confundindo um pouco os papéis quando a criança nasce, né? E é natural isso, por um tempo que a gente se perca como indivíduo mesmo, né? A Sim, mulher se vira completamente mãe. E quando o pai também vira completamente pai, e essas coisas se perdem junto, é mais difícil você conseguir restaurar a coisa junto. Então, assim, quando, né? Então, se só a mãe se perde na função de mãe, porque ali no primeiro mês, segundo mês, né? Dependendo de cada mulher, cada família vai ter sua dinâmica. Mas é difícil você se enxergar de novo como mulher,
né? Nesses primeiros dias, porque realmente é uma criança que depende de você o tempo todo, que você tá amamentando, tem todos os desafios do sono, da rotina. Mas quando o marido também está inserido nesse contexto, e não só uma sogra, uma mãe, uma tia inserido naquilo, é mais fácil vocês dois se resgatarem junto, porque vocês dois estão perdidos junto, entendeu? Isso, Então, isso também a verdade. pandemia está fazendo, porque está inserindo o casal junto dentro do caos, para depois você Isso. ressurgir como casal, porque estão os dois juntos. Então, às vezes, vai chegar uma hora lá, depois dos primeiros dias, que você tá cansado, não vai nem estar pensando em namorar, mas que você vai deitar e vai dormir os dois juntos. E aí a gente tá falando Isso. de parceria, né? De cuidado, de amor, de dividir realmente as tarefas. Então, tudo isso é importante. Sim. Desse resgate do casal durante a gestação, essa preparação junto e de estar junto depois. Eu acho que a pandemia Verdade. tem favorecido todo esse vínculo ainda durante a gestação e feito o pai Uhum. perceber que realmente ele é um fator primordial e importante dentro desse novo elo familiar Núcleo, que está né? sendo formado, né? Uma das coisas Sim. que falaram aqui também, que reduziu bastante, Maísa, são os palpites que a Luísa falou e outras pessoas falaram Uhum. aqui, principalmente em relação à amamentação. Por que que eu falei que algumas coisas eu acho que não deveriam voltar e eu acho que realmente estão sendo melhores? Principalmente as visitas para o recém-nascido, né? Então, as visitas na maternidade, péssimo, porque a criança acabou de nascer, então as pessoas não tinham esse contexto, esse conceito de até de higiene, de cuidado. Vinham lá, não sei de onde, do serviço, vou aproveitar que eu tô saindo do serviço e vou passar no hospital. Calcula se, né, se alguém pode fazer isso hoje, assim, não dá. Então as pessoas iam, pegavam o seu filho, às vezes você ficava sem graça de pedir para lavar a mão. Muitas vezes você estava na sua casa, nos primeiros dias, ainda cansado, o peito doendo, o leite não desceu, a criança não está conseguindo mamar, não dormiu, a campainha toca. Então, assim, essa parte também tem que ser, ó, o Diego já tá ali, observando tudo que vai ser Meu os amor, causos prepara a depois. janta aí pra nós. Ai, Então, ai. isso também tem ajudado muito. O Diego falou pra eu te falar, deixa eu lembrar. O Diego É? falou pra eu te falar que você tem voz de jornalista, que você fala muito Ah, bem. muito Esses dias bem, eu tava Diego. vendo a live e ele falou: a Ju tem uma voz de jornalista, né? Deixa eu Fala ver, pra ela que ela fala igual, acho que foi a Ana Paula Padrão, alguma jornalista aí, nossa, ele que falou. chique, já gostei. Deixa eu levar. Muito bem. Ai, Então, essa redução de palpites também é um lado muito bom dessa pandemia, porque era muito das coisas que atrapalhavam. Voz da Sandra Nemberg, olha que chique. Muito bem, muito Diego, muito bom. obrigada. Posso continuar falando, né? Sim. Já pode fazer um Mas, podcast. é verdade, verdade. Diz que já tá inventando moda, né? Jesus, amado. É. Ô, Maísa, e assim, o que era muito Uhum. difícil, essa questão dos palpites, nos primeiros dias do bebê, principalmente relacionado à amamentação. Então, eram coisas assim negativas desse primeiro período, porque a gente já tem muito desafio, né? E o casal se preparou, as mães hoje em dia, muitas, a grande maioria, estuda sobre tudo, que é isso que você falou realmente. A gente não foi criada para ser mais mãe, né? Foi criada para ser Uhum. profissional, foi criada para ser tudo. E a gente ainda inventa mil Uhum. funções. Então a maternidade ficou Uhum. lá no final das prioridades, mesmo quem sonhava em ser Sim, mãe. Então por isso que eu sim. sempre defendo a ideia, né? Fiz até curso de para ser mãe aqui, para ser gestante, fazer tudo. Sim, Então legal. a gente tem que se preparar, porque era uma das formas, quando você tem informação, de você lidar com os palpites. E a pandemia está ajudando mais ainda a reduzir os Sim, palpites, né? Que a gente vai lá e não vê sim. o WhatsApp, você vai lá e não liga para quem você não quer ligar. Então, isso também tem um outro lado bom Ajuda. de tudo isso. Que eu acho que Muito vão ficar os bom. legados de mudar, sabe? Sim, De cuidar de algumas coisas. sim. E, ao mesmo tempo, a internet, esse mundo que a gente está, como o pai se prepara. Mas a Ai, canjica aumentou o amor. leite. É verdade. Esse Hugo só fala coisas verdadeiras aqui, né? Ele fala que a É canjica verdade? Esse a negócio da avó aumentou canjica? o leite e eu comia canjica todo dia, porque minha mãe fazia, e realmente aumentava meu leite. Ai, adoro canjica, gostei. Mas a gente não tá falando aqui contra as avós, porque a outra coisa que ajuda muito no pós-parto é a rede de apoio, né? Sim, Você pode até falar um pouco como psiquiatra, porque quando você se sim, sente sim.
acolhida, quando você tem Apoiada, outra pessoa para acolhida. ajudar, né? Quando Então você a se rede de apoio é identifica com importante, né? alguém. É, não, vovós, vocês são fundamentais, importantíssimas, mas é entender que a gente realmente, principalmente nessa formação de um novo papel, que a gente vai estar ali realmente em formação, em segurança, tarará, ter uma rede de apoio, ter pessoas com quem você pode compartilhar suas dores, que te amam, que vão te acolher, que vão te ajudar, isso é fundamental. Só que o que a gente está falando, na verdade, sobre os palpites, é que aí existe entre rede de apoio e eu vou chamar de rede de invasão, existe um limite. E algumas, eu tenho, isso tem muitos relatos, assim, de em consultório, no próprio, nas próprias aqui, mídias sociais, que trabalham bastante com isso, de uma certa invasão, né? De um certo ir além, de atrapalhar ali a relação dos dois. E é saber esse limite tênue, né? As vovós saberem a importância delas, o quanto o papel delas é fundamental ali, mas ter essa sabedoria, né, de entender que a tua filha é como se ela estivesse aprendendo aí a andar de bicicleta mesmo. Ela teve que ralar o joelho, não teve? Teve. Então, isso é importante novamente nessa nova fase, né? Sim. E eu sempre É falo que isso. na essa rede de apoio, a gente, quando a gente estuda e quando a gente se prepara e sabe que algumas coisas, algumas orientações mudaram em relação ao bebê, em relação à amamentação, a gente pode designar papéis também para a rede de apoio. Então, por exemplo, a gente está nessa pandemia, né? Ah, não, não quero a minha mãe, ou não vai ter como a minha mãe ficar junto comigo. Eu moro na mesma cidade, mas não vai ter como ficar junto. A rede de apoio, ela pode ser à distância também. Então, nada impede, por exemplo, da mãe fazer uma comida. Ó, então, mãe, eu quero que você me ajuda. Todo dia você deixa a comida aqui para mim na portaria do meu prédio. A outra lava roupa, sabe? Então, existem outras formas de cuidar também, mesmo a gente estando distante, né? E isso, É você verdade. falou da charriata, tem muita coisa bonita também acontecendo, porque as pessoas estão conseguindo demonstrar o carinho usando também, além da distância, usando as mídias sociais, né, Má? Então, tem até Uhum. uma paciente minha que antes do parto, várias amigas gravaram um vídeo pelo Zoom, cada Que uma legal. com um cartaz, assim, com uma mensagem para ela, e todas, assim, umas 20 amigas da época da faculdade, as amigas, assim, da infância, Ai, que e coisas legal. que às vezes as pessoas não se despertariam para fazer se tivesse Uhum. vivendo num tempo comum, né? A Sim. charriata, que é outra coisa. Quando eu vi esse termo, eu falei, gente, o que esse povo tá fazendo chá no meio da pandemia? Daí foi até uma amiga nossa, daí Hugo, você tá louca? É charriata, não é chá de bebê. E daí, assim, as pessoas passando na frente da casa das outras, deixando as Aham. mensagens, deixando fralda. O chá de bênção, que é Sim. uma outra comemoração que as pacientes fazem no final, também fazendo de forma virtual. E daí, às vezes, quem mora longe, igual minha mãe mora longe, né? A gente tem parentes distantes, também podendo participar desses momentos de forma virtual. Então, a gente tem Isso. como também usar todas essas ferramentas para sentir, né, que as pessoas estão mais próximas, mesmo estando distante, né? Você pode falar um pouquinho das Sim. mídias sociais, que você também usa bastante. É verdade. Não, as mídias sociais, elas aproximam, não tem jeito, aproximam bastante. Eu acho que é inovar, é aquilo que a gente falou, de olhar para isso tudo e não ver só dificuldade, entender que dá para se conectar de outras formas. Ah, mas não é a mesma coisa, ok, mas a representatividade é a mesma, né? A presença ali, ela vai se fazer de uma forma ou de outra. E, e eu acho que uma das coisas que eu vi, acho que nos seus stories, uma caixinha de perguntas, que eu falei, nossa, isso aí é uma coisa interessante porque a gente está falando mais da gestação, de temas um pouquinho mais leves, mas a gente tem que lembrar também que a gente vai tá vivendo uma pandemia que a gente pode viver um momento de luto mesmo, né? De perder uma pessoa que a gente ama, de não poder ter esse contato. Eu passei na família uma situação bastante difícil, que eu tive um tio que internou realmente com Covid, ficou gravíssimo assim na UTI, a gente ficou bem assustado. E isso gera essa reflexão, né? De graças a Deus estar em casa, depois de quase 30 dias internado. Mas isso gera uma reflexão de que, poxa, né, as pessoas que eu mais amo estão
suscetíveis, né? Pode ser que elas não consigam se conectar comigo ali, às vezes nem por redes sociais, mas a gente precisa também refletir sobre isso, sabe, Ju? Nos fortalecer diante disso. Eu acho que nesse momento, quando a gente fala sobre essa questão, né, mais difícil de falar mesmo, né, que as pessoas têm uma certa dificuldade em falar sobre a morte, sobre a partida, é entender a mesma coisa, que a gente, mesmo diante dessas circunstâncias, tem que ter um olhar de agradecimento, assim, pela vida dessa pessoa na nossa vida durante esse tempo, né? Entender que isso deve, de uma certa forma, é claro que somos humanos, sentiremos dor, teremos o luto, um luto mais difícil, que é o luto que está acontecendo agora, né? Então, eu tive alguns pacientes que passaram por isso e que é difícil mesmo, né? Você não poder ver, você não poder viver, não concretizar esse luto torna a vivência um pouco mais menos concreta, mais difícil de palpar e às vezes prolonga um pouco o processo de luto. Mas é entender que mesmo nessas adversidades maiores ainda, lembrar sempre, eu gosto muito de falar disso, mas lembrar sempre assim daquilo que te conecta com algo maior. Lembrar que essa vida que está dentro da sua barriguinha, ela não está aí à toa, né? Sim. Existe alguém, um todo-poderoso que soprou uma vida aí, que a vida realmente é um sopro. E a gente tem que agradecer por ela enquanto ela existe, né? E se entender que sempre foi assim, né? Que sempre houve um momento, por mais que seja difícil, né? A gente fala assim, mas sempre houve um momento para a partida. Então, por isso a gente tem que ter essa reflexão de agradecer enquanto ela dura, de agradecer enquanto ela existe, aproveitar enquanto ela existe, aproveitar essas pessoas enquanto elas estão aqui, e encarar a morte como algo que é uma passagem, sabe? Mas sem ficar focando só na falta, na falta, na falta, mas focar nesse agradecimento por ter tido a vida dessa pessoa com você. Eu acho que isso E ao mesmo tempo, a gente na correria, a gente às vezes acaba não ligando para uma pessoa que a gente ama, não mandando uma uhum, mensagem, né? Trabalhando muito, quando você vê a segunda-feira de novo, quando você vê outro dia de novo. Então também tudo isso, né? Porque às vezes a gente, igual a gente mora longe das pessoas que a gente ama, da nossa família, e às vezes passa tempo sem ir sem ver, falar. né? Sem falar, sem fazer uma viagem junto, sem passar um feriado que dava para você programar para ir, sem dar um presente, qualquer coisa que seja, ou a pessoa até que mora perto, sem fazer um carinho para a mãe, né? É, Então, assim, para a gente também aprender a dar valor em todas as pessoas que a gente ama, sim, enquanto essas pessoas estão aqui com a gente, né? Tirar um pouco exato. do foco da gente só nas coisas, né? Nas No coisas que a fazer, nos afazeres, gente no cumprir, no e trabalhar, né? isso. E colocar o foco nas pessoas, que a gente está aqui, na verdade, para amar uns aos outros, para servir, né? Para Sim, ajudar. E é isso que dá sentido à sim, vida, são as pessoas e não as coisas, as programações, não as viagens, né? Não todas essas outras exato. coisas que a gente acabou colocando como prioridade, assim. Então a pandemia também veio para, opa, peraí, gente. Vocês estão Sim, precisando parar um pouco essa máquina também e começar a valorizar uns aos outros, cuidar. E aí veio uma doença que depende de você cuidar de você para conseguir cuidar do outro. sim. Porque você não pode ficar doente, porque você pode deixar outra pessoa que provavelmente é um grupo de risco doente, né? Então, assim, uma doença que está Uhum, mostrando para a gente o quanto é importante a empatia, o quanto é importante a gente ser sim, resiliente, a gente cuidar do sim. próximo, a gente aguentar mesmo sem aguentar, né? É, Fala que é você continuar aguentando mesmo quando você não tá mais aguentando, mas por amor mesmo ao próximo. Acho que exato. essa pandemia veio para ensinar muita coisa mesmo sem a gente estar pronto para aprender e sem querer, às vezes, É difícil, né? sem querer aprender. E a gente vai ter que tentar sair melhor de tudo isso, né, Maísa? Sim, sim. Eu Porque falo que. se a gente não sair maior de tudo, melhor de alguma coisa, nem que seja da dor, da perda, do sofrimento, quando que a gente vai aprender, né? Quando que a gente vai acordar, né? Eu falo assim, em várias caixinhas também eu vi, poxa, não vai ter o chá, não vai ter. Eu mesmo sofri, né? Falei pra vocês, eu cheguei até a chorar pela falta dos familiares. Mas quando você para pensar, gente, não vai ter foto, não vai ter o chá, não vai ter isso. Gente, isso é tão pequeno quando a gente pensa no milagre que é a vida,
né? No milagre que é a existência, no milagre que é isso que está acontecendo aí dentro da sua barriguinha, né? Isso acaba se tornando tão pequeno e eu acho que essa pandemia serviu justamente, espero, eu sei que não vai ser para todo mundo que serviu, não, viu, Ju? Vai ter muita gente que entrou de um jeito, vai sair do mesmo jeito até pior, né? Mas o que a gente espera é que vocês consigam entrar por isso, eu acho que até mais do que o conceito da resiliência, eu gosto do conceito de antifragilidade, que é diante do caos, diante da crise, ao invés da resiliência seria você passar pela crise e entortar um pouquinho e voltar, né? E a antifragilidade seria como um pão que você amassa, amassa, amassa e ele cresce. Então seria sair disso tudo ainda melhor, melhor ainda, né? Que a gente possa sair disso Como que é o tudo. nome? Anti? Antifragilidade, que é o contrário da pessoa que enfraquece diante do caos, né? Então é aquela pessoa que diante do caos ela cresce, ela fica melhor ainda, ela desperta Gostei desse ainda nome. mais coisas boas, é. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar nesse momento, sabe? É o momento justamente de você perceber, gente, o que, que eu estou priorizando na minha vida? O que, que eu estou dando. Qual é a hierarquia de prioridades da minha vida? É calibrar esse senso de prioridade, esse senso de proporção que a gente tem e que a gente dá para cada coisa na vida, né? Nossa, realmente, olha, eu vi que eu estava dando mais valor para as roupinhas do bebê do que para o convívio com a minha mãe. Eu vi que eu estava dando mais valor para as fotos que eu ia tirar no meu parto do que para a vivência do parto propriamente dita, ou do que para a entrega que o parto exige, né? Porque o parto nem sempre vai ser da forma como você idealiza. Então, é calibrar isso, né? Entender que às vezes a gente Às vezes está. dando mais valor pro quartinho do bebê do que entender a importância de estar junto, da Sim! educação do bebê, né? De todas as outras, do vínculo da Uhum. mãe. Sim. Exato, então E a é justamente maternidade, Má, da mesma forma, ela acordar. virou uma indústria para vários setores, né? Então, e a Hum, gente não precisa de muita coisa, assim. Então, para amamentar, doutor, o que que eu tenho que comprar? Nada. Na verdade, você precisa do peito e do colo, né? Precisa de um carrinho que custa 3 mil, 4 mil reais que compra em Orlando? Não. Primeiro que agora não tem onde ir, não é para passear com criança. E depois que sua criança pode andar num carrinho mais barato, sabe? Então não precisa exato. gastar horrores de enxoval comprando 2 anos de enxoval da criança. Você pode comprar o que a criança vai usar nesse mês. E aí depois você vai comprar o que vai usar no outro, depois vai comprar no outro. E não é questão de não comprar coisas bonitas, né? Porque a gente gosta, é também uma forma de carinho, de cuidado, a gente comprar Sim, tudo do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente sonhou. sim. Mas é de não colocar tudo isso como mais importante dentro de se tornar mãe, dentro do cuidado de ter uma criança com a gente. Sim, sim. Eu falo que às vezes quando a gente fala, isso fica um pouco abstrato, mas para quem está assistindo, é interessante até colocar no papel, assim, sabe? Quais, dentro da maternidade, dentro dos valores, dentro das coisas que eu gasto tempo na minha vida, quais são minhas prioridades? Vocês vão ver que às vezes, sei lá, você vê que 80% vai ser trabalho, né? Aí sobra 10% pro marido, aí 10% pra você dormir, sei lá, uma coisa assim. Mas é importante que a gente possa revisar isso com frequência, que a gente possa perceber isso, botar mesmo no papel, nossa, quantos por cento da minha vida eu estou dedicando para isso? Gente, que bobeira, para que tanto? Será que precisa disso tudo? Será que eu posso diminuir um pouco aqui o meu trabalho, ficar mais tempo com meu filho? Será que eu posso diminuir um pouco isso aqui para ter um pouco mais de energia para cuidar do meu marido, cuidar da nossa relação? Então é um momento para recalibrar isso. Nossa, mas realmente eu percebi que agora na gestação do meu casamento, nossa, já não ia bem. Então, será que não é o momento de se organizar? Ah, eu realmente estava dando muita importância para minha mãe e não estou dando tanta atenção aqui. Sabe, organizar isso, entender que a gente precisa ter isso bem claro, porque senão a gente se perde, a gente se dispersa, é muita informação, a gente vive num mundo com muita informação e muitas demandas. Né? Se você acorda diariamente, a primeira coisa que você faz ao invés de entender, não, eu vou fazer isso, é abrir o seu WhatsApp, ver o que está surgindo, e aí você vai indo no ritmo do mundo, você não consegue estabelecer o seu próprio ritmo, a sua própria presença diante da tua narrativa, e isso te causa essa dispersão, quando você vê o casamento tá indo pro beleléu, o filho tá, sei lá, falando coisas que você nunca ouviu e não sabe onde aprendeu. Então é um momento para isso, né, Ju? A gente podia até finalizar deixando essa tarefinha para cada um, mas sem
sem ter que expor nada, né, Má? Fazer É, mesmo por escrito, né? Colocar, é. assim, o que que essa pandemia tá... Tá me como fazendo poderia repensar, né? mudar essa lista. Fazer uma lista do que está sendo sua prioridade nesse momento, ou o que que você Verdade. enxergou como prioridade, né? Da gente É, escrever isso, uma tarefa mesmo. E eu queria pedir é. para gestantes, Maísa, para eu poder repostar nos meus stories, porque eu pedi mais cedo, para a gente colocar o que estava sendo difícil nessa gestação. E daí eu Uhum. queria que quem está aqui, que é gestante, mandasse para mim ou me marcasse alguma coisa que já publicou, de o que que aprendeu, o que que foi bom, das coisas boas dessas que a gente está falando, né? Desse outro Uhum. olhar sobre a gestação. Então, tem até uma Legal. paciente minha que veio hoje, e aí ela falou: Ah, doutora, eu vi que você postou lá as dificuldades, mas para mim essa pandemia foi só aprendizado e coisas boas. E daí eu pedi para ela escrever, Olha. eu vi que ela estava me mandando a hora que eu entrei aqui. E daí vou repostar também o texto dela. E se você também Uhum. fez, né, igual a gente está falando dos chás, as coisas que receberam. Então, as coisas boas que vocês conseguiram tirar de vivenciar essa gestação dentro desse contexto de pandemia, para a gente fazer realmente o exercício que a Maísa ensinou a gente aqui. Tentar É. ver lá o furacão lá de cima e tentar Uhum. olhar esse mundo todo, né? Com bons pensamentos, com esse olhar de gratidão, de agradecimento, tentar. E Uhum. não é questão de aprender, né? Mas assim, não é que a gente precisa aprender com tudo toda hora, mas pelo menos você conseguir passar por isso de uma forma mais leve, de você ter também Sim, boas lembranças da sua gestação, né? Então, sim, compartilhar com a gente o que que vocês viveram de bom, o que que vocês aprenderam, para a gente compartilhar experiências positivas e ajudar mais mulheres a ter pensamentos positivos em relação à gestação. sim, exato. Isso é E a gente vai ter que importante. finalizar daqui a pouco. Você vê que o papo tá de conversa Sim, aqui. acabando, tá acabando. Mas é isso, a Falta 3 listinha, minutos. eu falo assim, faz primeiro de como tá agora na sua cabeça, de como tá. Você vai ver que o negócio ainda tá meio torto. Depois faz como deveria ser, né? Como você acha que deveria ser, para você ter uma vida mais feliz. E aí até vale a pena depois colocar o que eu posso fazer então, o que eu posso modificar na minha vida para chegar, para fazer essa transformação aí de Você fala fazer prioridade. 2 listas de prioridade, uma de como está e outra de E como de eu como, queria que tivesse ao final de tudo isso, ou a longo prazo, né? é, E aí de definir como. algumas estratégias, algumas coisas que eu posso mudar, né? Coisas pequenas às vezes, Exato. né? Isso, e concretas, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu queria priorizar mais meu marido, né? Aí, o que você pode fazer? Amá-lo mais. Não é assim, fala, tem que ser concreto, tem que ser assim, Colocar a vou. criança para dormir sexta-feira à noite mais cedo e fazer a nossa comida ter um vinho, né? Bem assim, né? Isso, Toda exatamente. sexta-noite vai ser a sexta do casal, isso assim, entendi. Isso aí. Ô, Mar, eu queria te agradecer, porque falta só 2 minutos para a Obrigada a gente você. poder encerrar. Já apareceu o nosso reloginho aqui. Dizer que foi um prazer falar com você e aprender com você tudo isso, né? Tudo que você tinha para dizer aqui para gente. E desejar para você que você possa vivenciar a gestação com toda essa leveza que você conseguiu passar aqui, com todo esse olhar de gratidão. Esses dias o Papa Francisco fez uma publicação no início da pandemia, que as crianças que vão nascer durante essa pandemia realmente são seres de luz, são mulheres iluminadas, porque vão ser, né, sinal de esperança, sinal de amor, e vão trazer luz e esperança no meio de tanta treva, de tantas notícias ruins que a gente está tendo. Então, que o TEL venha realmente para iluminar a vida de vocês e trazer ainda mais amor. E depois nós vamos fazer outra live que eu quero saber como virou a Maísa psiquiatra depois da maternidade. Ai, legal, legal. Vamos fazer. Ai, Ju, Muita que coisa lindo! Que linda. Nossa, linda essa fase do Papa, não tinha visto. vou te E, mandar. nossa, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É muito bom conversar com você. Fica com Deus aí também. Que Deus abençoe você, Hugo, Alice. Sim, E amém. vamos E, marcar gente, quem outras. tá aqui, quem vai ver a live depois, porque essa live fica salva, Mai, e depois mulherada, tudo fica vendo, né? Segue também a Aham. Maísa, porque ela ensina um monte de coisa, e ela se dedica mesmo nas redes sociais, né, Ma? Ajuda Instagram. muita gente com as vaquinhas, muitas respostas, muitas lives, tem a programação lá do programa da sexualidade, que tem Aham. muita, muita, muita coisa boa também.
Má, muito obrigada. Eu ganhei muito Obrigada, também. Ju. Muito Foi obrigada. maravilhoso. Ah, a outra Ellie falando que foi tudo maravilhoso. Ganhou em abril na pandemia. Muito bem, gente. Muito Ai, que obrigada, Má. delícia. 10 segundos. Beijo! Fica Muito com Deus. obrigada. Tchau. Beijo, tchau, Ju.